Olá pessoal, vamos ao nosso resumo da semana, da lição da Escola Sabatina, lição do Evangelho de Marcos, que é o nosso estudo do trimestre. A lição número 6 é o nosso objeto de atenção para essa semana. Coisas interessantes sobre essa lição antes da gente entrar propriamente no tema. Se você olhar as lições anteriores, a lição 4 e a lição 5, a gente viu dois aspectos importantes do ministério de Cristo. O primeiro deles, a forma como Jesus ensinava, e o segundo deles, a manifestação de poder durante a execução dos milagres e os efeitos disso na plateia ou nas pessoas que acompanhavam Jesus. E o ponto central, tanto de uma quanto de outra discussão, tinha a ver com fé. No caso da lição número 4, a fé a partir do ensinamento de Cristo. No caso da lição número 5, a fé a partir do poder de Cristo. A lição número 6 muda um pouco essa temática e traz a controvérsia, que a gente já viu em lições anteriores, principalmente na lição das parábolas, traz a controvérsia entre aquilo que Cristo representava e aquilo que, por tradição, os escribas, os ensinadores da época, passavam à população hebreia no contexto e região de Jesus. O que é interessante observar nessas duas abordagens, o que é interessante a gente perceber nesses dois pontos de referência da lição dessa semana. Primeiro, há um debate intenso na lição dessa semana entre o conceito de mundo e o conceito de limpo, a partir de duas perspectivas importantes. Uma delas, as tradições, outras delas, a forma como as pessoas eram vistas naquela época, quando a gente compara judeus ou hebreus e gentios. E todo o debate dessa semana vai centrar-se no conceito adequado dessas duas palavras, imundo e limpo, no conceito adequado daquilo que é pecado e daquilo que não é, e daquilo que torna o ser humano diante de Deus alguém objetável, alguém que pode ser rejeitado, e aquilo que torna o ser humano aceito por Deus. Esses vão ser os temas de debate. Como esses são os temas de debate, a lição dessa semana é uma lição razoavelmente polêmica em vários aspectos. Por exemplo, algumas perguntas de cara que eu já faria na lição dessa semana. Primeiro, é possível imaginar Jesus xingando alguém? É possível imaginar Jesus tratando mal alguém? É possível a gente imaginar Jesus desprezando alguém? Outra questão que vai aparecer na lição dessa semana, é possível a gente imaginar dentro do contexto do ministério de Cristo, ele sustentando ou apoiando ações inadequadas ou ações incorretas ou ações politicamente incorretas dentro do modelo cultural da sua época ou dentro do modelo cultural de hoje. É possível a gente imaginar Jesus quebrando paradigmas contra aquilo que ele mesmo ensinou, ou ele ser contraditório nas suas próprias mensagens. Tudo isso faz parte do tema e dos assuntos de foco dessa semana. Como eu falei, não são temas simples, embora a mensagem central seja útil e simples, o tema em si, enquanto debate, não é. E por isso, essa é uma lição que vai exigir um pouco mais de atenção e um pouco mais de cuidado na leitura e interpretação dos textos que vão estar disponíveis para o estudo da semana. Posto isso, vamos ao de praxe, título da lição e verso, quem puder me ajudar. De dentro para fora. Verso para memorizar. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Já vimos pelo verso que a lição dessa semana vai ofertar algum debate, e o debate inicial já está aí logo no verso inicial, que é a discussão. De fato, o que Jesus está dizendo aqui é que eu posso usar de tudo, usufruir de tudo que está disponível no mundo natural, no caso aqui, em específico, a alimentação ou bebidas, etc., e isso não traga nenhum tipo de prejuízo e nenhum tipo de implicação ao ser humano. E, literalmente, como a gente diria na linguagem de hoje, Jesus liberou total, liberou geral, todas as coisas. É disso que se trata o contexto dessa semana. Vamos aos assuntos que a gente vai olhar. Capítulo 7 e capítulo 8 são os temas centrais dessa semana. O capítulo 7 tem como ponto de referência dois milagres principais dentro da sua estrutura, e o capítulo 8 traz um grande milagre que não vai ser objeto de estudo, mas está no contexto, e na sequência disso, ou seja, logo depois desses milagres, logo depois dessas questões, aparece um debate importante, uma questão importante em discussão. Bom, já que é isso, quais são esses pontos que aparecem enquanto histórias para a gente lembrar em Marcos capítulo 7? Primeira dessas histórias, primeira dessas referências que a gente vai observar dentro desse contexto, você vai ver logo ali na discussão de domingo, tem a ver com as tradições humanas versus
mandamentos divinos, e o ponto focal aí é um debate entre escribas, fariseus ou outras pessoas que faziam parte dessa cultura de transmissão de conhecimento do mundo hebraico e judaico de Cristo, versus aquilo que Jesus apresenta como sendo verdade. Ou seja, estamos em um debate entre cultura e verdades, entre cultura estabelecida e cristalizada num povo que se posicionava como povo de Deus versus aquilo que Jesus apresenta como sendo de fato verdadeiro. Posto que é assim, primeira questão importante desse debate é como Jesus se posicionou diante dessas tradições. Segunda visão que a gente tem na sequência da semana, debatendo ainda esse ponto controverso de limpos e imundos, vem o tema central desse debate, que é: devemos ou não cuidar de lavar as mãos antes de comer? E aí, de novo, temos uma discussão interessante dentro desse contexto. Ou seja, se de fato estava no foco de Cristo a extinção de qualquer cuidado com higiene ou outras coisas do gênero, ou se o assunto em questão era outro, se o debate em questão era outro. Bom, posto isso, próximo assunto que a gente vai ver na semana tem a ver com o encontro de Jesus com uma mulher, e esse encontro com essa mulher traz, enquanto abordagem, aquilo que eu perguntei no início: será que é possível imaginar que Jesus pudesse tratar mal alguém, desprezar alguém ou xingar alguém? Como é o caso que acontece nessa história, relatada por Marcos e na forma como Marcos nos apresenta. Seguimos com um dos milagres de Jesus, que é a cura de um surdo gago, e dentro dessa cura de um surdo gago, alguns temas importantes a respeito de aquilo que Jesus previa, ou aquilo que Jesus apresentava enquanto possibilidade de compreensão ou não da sua mensagem. E um tema central nesse debate, que é o livre-arbítrio. Ou seja, faz parte dessa discussão da cura do surdo e gago a questão do livre-arbítrio. E como Jesus respeitou isso, apesar de sua intenção contínua em salvar pessoas. E por fim, a gente vai lá para a lição de quinta-feira, num debate de Jesus com os discípulos a respeito do fermento, dos fariseus e do pão. O significado dessa aparente metáfora ou parábola que Jesus conta e a forma como ele discute isso com os discípulos. Vamos ao primeiro dos temas, a primeira das referências, na leitura do texto de Marcos, lá na introdução da lição, os versos de 1 a 13 do capítulo 7. Não vou lê-los todos, mas ler alguns pontos importantes desse texto. Primeiro deles: ora, reuniram-se Jesus e os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal, etc. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que andam os teus discípulos de conformidade com não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Assim encerra o processo dessa pergunta dos fariseus. E a resposta de Jesus é curiosa, porque Jesus não interpela os fariseus contestando o que eles falam, mas desvia a atenção para um outro foco, que é um texto de Isaías, que Jesus reproduz aqui. E diz: bem como profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito: este povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão adoram e ensinam doutrinas que não preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. O que está acontecendo aqui? Vamos voltar no tempo e a gente tentar entender do que se trata essa questão. Primeiro, afinal de contas, o assunto é lavar as mãos ou não lavar as mãos, ou é outro tema? Havia um texto que implicava os sacerdotes. Se você volta lá no início da Bíblia, você vai ver isso, enquanto regra de entrada no templo. Para entrar no templo, os sacerdotes tinham que lavar as mãos e lavar os pés, porque o lugar onde eles entravam era considerado um lugar santo, e, portanto, eles deveriam entrar como puros nesse local. Se eles iam executar um sacrifício, como o sacrifício implicava o processo de perdão aos pecados, obviamente eles também tinham que estar limpos. E por isso havia uma pia entre o templo e o altar, apresentada como o lugar de purificação. E ali os sacerdotes se limpavam, se lavavam. Essa era uma regra para o sacerdócio levítico, mas não era uma regra para o povo. O que fizeram os escribas e fariseus? Eles foram, ao longo do tempo, migrando algumas dessas regras sacerdotais como regras a serem aplicadas a toda a população. E, portanto, lavar as mãos não significava lavar as mãos como a gente hoje
para higiene, mas significava um ritual de purificação que implicava o pecado. E por isso eles questionam Jesus por que os discípulos não fazem isso. E a resposta seria muito simples, bastava Jesus virar e falar, porque essa é uma regra para os sacerdotes e não uma regra para o povo. Mas Jesus não faz isso. Ele desvia o tema. E por que desvia o tema? Porque Jesus vai para uma outra direção nessa discussão. Primeira coisa é que ele resgata um texto de Isaías que aponta a corrupção do povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel tinha a aparência de verdade, mas não a eficácia dessa verdade. Ou seja, cumpriam rituais externos, mas o coração deles estava perverso, estava manchado com o mal. E Jesus quer resolver esse problema. Essa é a questão central do debate, essa é a questão central da discussão que Jesus levanta aqui. E, portanto, a lição vai abordar dois aspectos principais disso. O primeiro deles, o fato de que o povo de Israel honrava somente de lábios e não de coração. O segundo desses fatos, a segunda questão que aparece, é o fato de que Jesus aponta para uma discussão entre mandamento e tradições. E para falar de mandamento e tradições, Jesus traz à tona um mandamento em específico: honrar pai e mãe. E dentro desse mandamento, uma das preocupações centrais é o cuidado de pais e mães quando estes envelhecem e necessitam de cuidados. Por que Jesus traz esse mandamento em questão, traz isso à tona? Havia um costume entre os judeus da sua época, costume esse derivado de uma possibilidade apresentada na lei mosaica, que era o fato de você poder dedicar aquilo que você possui a Deus, ao templo ou ao uso direto e específico das atividades do templo. Qualquer pessoa teria o direito de doar tudo aquilo que tem para o uso do templo, para o uso daquilo que estava ligado ao serviço do templo. Era um direito, era uma possibilidade de qualquer pessoa fazer isso. O problema é que isso implicava em que, ao momento em que você dedica tudo isso a Deus, nada do que você dedicou pode ser usado para atividades comuns, o que significa que, de fato, você doou algo. Um exemplo fácil da gente lembrar isso é uma história antiga do Velho Testamento, que é a história de Samuel. Quando a mãe de Samuel chorava no templo, pedindo a Deus que lhe concedesse um filho, a gente lembra da história, Eli se apresenta diante dela, há uma conversa entre os dois e inspirado por Deus, ele diz para ela que o pedido dela será atendido e ela dedica o seu filho a Deus. E diz, se eu tiver esse filho, ele vai ser dedicado ao templo. E ela cumpre isto. Assim que ela tem o filho e ele está pronto para poder ser dedicado ao templo, ela leva e entrega ao sacerdote, cumprindo sua promessa. Era disso que se tratava, a possibilidade da gente entregar algo a Deus em definitivo. O que na Bíblia é apresentado, entre as muitas possibilidades dessa natureza, como o Corban, a oferta entregue de Corban. O que acontece a partir do momento que você faz isso? Aquilo não mais te pertence. Numa derivação ou deturpação desse conceito que fizeram os escribas, os fariseus daquela época. Simples. Alteraram esse modelo e passaram a considerar o desenho do Corban como uma alternativa de você se livrar de compromissos. Duas delas bem simples. Imagina que você tivesse alguém que lhe devesse alguma coisa, dinheiro, propriedades ou alguma coisa, e não pagasse. E você quisesse pressioná-lo para pagar. O que você fazia? Você dedicava a dívida como Corban, como oferta ao Senhor. E aí, em vez do sujeito dever para você, agora ele devia para Deus. E era uma forma de pressionar o sujeito a te pagar. Só que depois que ele te pagava, em vez de você entregar tudo aquilo para Deus, você entregava um pedaço como oferta e o restante você administrava. Da mesma forma, eles faziam com os pais quando envelheciam. Em lugar de usar os seus recursos para ajudar a manter os pais, o que eles faziam? Diziam aos pais, dediquei tudo ao Senhor e, portanto, não posso mais dedicar isso para vocês ou para cuidar de vocês. E se livravam da responsabilidade. O que eles não faziam, de fato, é entregar isso tudo para Deus. Entregavam uma oferta, que era um pedaço, e o restante ficava para eles. Muito parecido com o que aconteceu com Ananias e Safira no Novo Testamento, quando prometeram devolver a Deus uma determinada quantia pela bênção da venda de uma propriedade, e depois acharam que era muita coisa e devolveram só um pedaço. A gente sabe o resultado dessa história. É disso que se trata o que Jesus levanta aqui. Ou seja, ao questionarem por que os discípulos não lavam as mãos, na realidade, em nenhum momento eles estavam preocupados com o lavar as mãos de fato, estavam preocupados com o respeito a uma tradição que Jesus insistia em demonstrar que não fazia sentido. E por isso Jesus leva para uma outra questão a discussão, dizendo, vocês estão levantando algo importante aqui, de fato é importante, mas estão levantando pelo objetivo errado. Não é importante pelo lavar de mãos enquanto ritual, seria importante
no sentido de pensar na purificação do coração. E dentro desse contexto, Jesus traz agora um segundo elemento, uma segunda discussão, que é um enigma ou algo que provoca um debate maior. A gente vai encontrar isso dos versos 14 em diante e está na próxima sequência da lição. Diz assim: convocando de novo a multidão, lhes disse: ouvi-me todos e entendei. Nada há aqui de fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas o que sai do homem é de fato aquilo que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando entrou em casa, deixando a multidão e seus discípulos, interrogavam acerca da parábola. E então ele lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminá-lo, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por um lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Esse é o contexto, é a estrutura que aparece aqui enquanto referência e é a parte mais, talvez, polêmica da lição dessa semana. Jesus, de fato, estaria autorizando que qualquer coisa ou qualquer situação pode fazer parte da ingesta ou daquilo que a gente usa como alimento, seja por prazer ou por necessidade. É disso que ele está falando. Primeiro princípio importante para a gente pensar quando olha esse tipo de texto, e há vários deles no Novo Testamento. Há uma questão importante aqui. Antes da gente dizer que Jesus liberou tudo, a gente tem que olhar qual era o comportamento dele e dos discípulos. E se você observar o comportamento de Jesus e dos discípulos, mesmo Paulo, num momento tardio como apóstolo, você vai perceber que todos eles continuavam cumprindo rigorosamente aquilo que estava estabelecido na lei. Bom, se isso é verdade, então a pergunta é: ou eles não compreenderam o que Jesus falou, ou eles discordaram do que Jesus falou. Ou Jesus disse outra coisa, que não aquilo que aparentemente a gente acha que ele disse. Primeiro princípio básico disso: Deus não se contradiz. Então, se ele deu um regramento, ele não contradiz esse regramento, a menos que explicitamente ele vá e extingua esse modelo. Segundo, quando Jesus estabelece lá atrás, na história do povo de Israel, no livro de Levíticos, a indicação de alimentos puros ou alimentos imundos, a pergunta é: Jesus teria modificado isso quando vem agora na qualidade de Messias? Lembrando que quem entrega a lei para Moisés e todos os regramentos a Moisés lá atrás é o próprio Cristo. Teria ele modificado sua forma de ver as coisas? Isso implicaria em uma mudança de um texto bíblico que diz que Deus não muda e nele não há sombra de variação. Então a pergunta é: do que de fato trata esse texto? Para a gente entender isso, vem a segunda regra. A gente tem que entender o contexto. A discussão contextual aqui não era alimentos, a discussão contextual aqui era tradição versus leis. Ou seja, o respeito à lei de Deus versus a tradição imposta por homens. Então a pergunta é: o regramento de alimentos foi uma tradição estabelecida pelos judeus, ou o regramento dos alimentos é algo estabelecido por Deus para o povo hebreu? E a resposta disso é simples: foi Deus quem estabeleceu. Portanto, se ele estabeleceu, isso não tem modificação até que Deus modifique isso, ou que diga explicitamente que isso se modificou. O que significa, então, que o que está em discussão aqui é se aquilo que contamina o ser humano enquanto processo tem a ver com o ritual de lavar as mãos, e, portanto, a sujeira vinda desse não lavar as mãos, ou a discussão é a inversa, se de fato há uma outra questão envolvida nessa purificação. E isso fica claro e evidente quando a gente chega no último verso, na última abordagem desse bloco, que é quando a gente olha: assim considerou puros todos os alimentos. A pergunta é: Jesus considerou puros os alimentos que ele chamou de impuros, ou considerou puro todos os alimentos que os discípulos tocaram com suas mãos, entre aspas, sujas? Só olhando o contexto fica fácil da gente responder isso. Comer os alimentos sem lavar as mãos, todos os alimentos que eles comiam se tornavam imundos. Portanto, a discussão aqui não é que os alimentos que estavam à mesa eram alimentos impuros e Cristo purificou. Os alimentos que os discípulos tocaram com as mãos impuras se tornaram impuros e, portanto, não podiam ser comidos na visão daqueles escribas e fariseus. E por isso o texto vai dizer: assim considerou puros todos os alimentos. Todos quais? Todos os que estavam postos à mesa para serem comidos por eles naquele contexto de não lavar as mãos no ritual. Só por curiosidade, para a gente lembrar do ritual, o ritual não era lavar as mãos como a gente lava hoje para higiene. O lavar as mãos significava você, primeiro, ter uma água separada que só podia ser usada para isso, em talhas específicas que não podiam ser modificados o seu uso. O lavar tinha todo um processo: você colocava as mãos com os dedos para cima, deixava escorrer a água até a região do punho,
essa água que escorria até a região do punho molhava toda a mão, então você esfregava a palma contra a palma, e ao fazer isso, a água agora se tornou suja, porque a mão estava suja. Então, para mudar esse processo, eles invertiam a mão de posição e agora derramavam água desde o punho para escorrer até as pontas dos dedos, e isso fazia a purificação das mãos. E eles tinham que fazer isso não só antes de comer, mas tinham que fazer isso no intervalo entre cada um dos pratos que comiam, ou seja, era todo um processo burocrático de elemento ritualístico para dizer: nós estamos purificados. É disso que eles estavam falando. É tão ridículo quanto a cena, mas é exatamente isso que eles estavam pontuando aqui. Dentro dessa sequência de estudos, se a gente continua lendo o capítulo 7, os próximos textos, os próximos versos vão ampliar essa discussão, dizendo lá no verso 20, dos versos 20 a 23, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, e aí vem uma listinha, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Portanto, nunca foi de alimento a questão, nunca foi sobre alimento a discussão. A discussão é: o que é a impureza produzida pelo pecado? Ela vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. E aqui há um princípio muito interessante que Jesus estabelece. O pecado não vem de fora para dentro. O pecado nasce no coração do homem e contamina todos aqueles com quem o ser humano entra em contato, porque o pecado é produzido pelo humano. Ou seja, o pecado não atingiria o ser humano pelo vir de fora para dentro. Era necessário que dentro do ser humano se estabelecesse o pecado, e a partir disso todo o ser humano estaria contaminado. É o que a gente vê no Éden. Ah, mas a tentação veio de fora. Sim, a tentação veio de fora, mas não o pecado. A tentação é um processo externo, mas o pecado é um processo interno do ser humano. E é isso que contamina todo o homem. A lista é uma lista para a gente prestar atenção, porque ela abrange uma série de comportamentos humanos necessários de serem observados como consequência do pecado. Próxima historinha da semana: as migalhas e os cachorros. A história acontece numa região peculiar. É uma região gentílica. Tiro e Sidom faziam parte da Fenícia. Se a gente olhar na história de Israel, lá atrás, na história de Israel, essa região foi distribuída entre as tribos e deveria ter sido conquistada pela tribo de Azer, se a minha memória não estiver me traindo. E quando a gente observa a história, essa região de Tiro e Sidom, que fazia parte da Fenícia, não foi invadida pelo povo de Israel. Ela continuou existindo separada do contexto israelita, apesar de ter sido distribuída como tal e dever ter feito parte daquilo que era a terra prometida a Israel. Há várias situações em que Israel não cumpriu os ditames de Deus e não agiu da forma como deveria ter agido em relação aos povos que habitavam aquela terra. O que ocorre aqui é algo curioso. Jesus volta anos mais tarde a essa mesma região, a essa mesma terra gentílica. Lembra, o contexto do capítulo 7 é imundos e limpos. Agora a gente tem gentios e hebreus. Portanto, Jesus está indo a uma terra gentílica, uma terra de, entre aspas, imundos, pela tradição judaica da época, e ali ele encontra uma mulher que o procura com um problema. Sua filha precisava de ajuda. E ela, como gentílica, se aproxima de um judeu, entendendo o que Jesus representava. Ou seja, o que essa história está mostrando é que, do lado dos hebreus, havia descrença, discórdia e desprezo às mensagens apresentadas por Cristo. Do outro lado, gentílico, há uma pessoa procurando por ele. E isso mostra o contraste, agora ilustrado na prática, do assunto anterior. Essa mulher que procura Jesus apresenta para ele um pedido, uma súplica. Sua filha precisa de ajuda. O que Jesus faz? Responde da pior forma possível. Primeiro, não a ajuda. E segundo, responde: não posso ajudar por uma razão. Não é correto que a gente tire o alimento daquilo que deve ser, daquele que deve receber o alimento, para dar aos cachorros. Ou seja, num sentido muito prático, não importa quanto a gente amenize esse termo, Jesus está chamando aquela senhora, aquela mulher, de cachorra, de cadela, por mais que isso soe estranho no nosso linguajar de hoje. Mas não pense que era diferente naquela época. Era um apelido ou um xingamento de desprezo tanto quanto é hoje, chamar uma mulher assim. Porém, há alguns detalhes que mudam essa história. Qual é a primeira coisa que chama a atenção à história? Está lá no verso 27.
do capítulo 7, que diz: mas Jesus lhes disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Qual é o detalhe que a mulher percebeu, mas ninguém percebeu? Jesus usa uma expressão, primeiro. Ou seja, ao ela procurar por Jesus, significa que ela entendeu quem Jesus era ou o que ele podia fazer. E Jesus agora testa essa fé com uma expressão, primeiro. O que ela entendeu? Se é primeiro, significa que não é impossível. Se é primeiro, significa que tem o segundo. E se tem o segundo, eu posso ser o segundo. E ela ousa responder Jesus. E ela responde a Jesus, sim, isso é verdade. Mas também é igualmente verdadeiro que os cachorrinhos que estão embaixo da mesa possam comer das migalhas que caem do que as crianças estão comendo. E aí a história se resolve. Porque ela não só demonstra que entendeu a expressão primeiro, mas se coloca na condição realmente de fé, dizendo, eu acredito que eu posso ser o segundo. Nesse momento, óbvio, Jesus não poderia continuar a história sem demonstrar o que ocorreu, e o verso 29 fecha, então lhes disse, por causa dessa palavra pode ir. O demônio já saiu da sua filha, e voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. O que Jesus está ensinando com essa história? Se na história anterior o problema era a tradição que tornava imundo aquilo que não era, nessa história Jesus mostra que aqueles a quem eles estão chamando de imundos, na realidade, são pessoas dignas de salvação como todas as demais. Sim, é fato que Jesus veio primeiro ao seu povo, mas a razão para ele vir primeiro ao seu povo é para cumprir a promessa que foi feita a Abraão. E quando esse povo o rejeita, o evangelho atinge os gentios como família inteira. Mas Jesus aqui antecipa essa cena, mostrando a falta de fé que está acontecendo com os que são da minha casa, é demonstrada por aqueles que eles dizem que não têm salvação. E com isso Jesus ensina, não só aos discípulos, mas às pessoas que lhe acompanhavam, que há algo muito mais amplo na salvação do que eles talvez estejam enxergando. A parte curiosa é que ele sai dessa região de Tiro e Sidom e dá uma baita volta para retornar ao lugar de partida. Em vez de descer direto de Tiro e Sidom para Cafarnaum, ele dá uma volta pela parte norte, vai até a região nordeste do mapa do Mar da Galileia e por lá desce. E neste percurso ele encontra o surdo e gago. Por que essa volta? Por que fazer todo esse caminho diferente, pelo menos um caminho impensado, para ir para aquela região? Ou seja, por que fazer o caminho mais longo? Havia uma pessoa que precisava ser curada, e é curiosa a forma como essa cura acontece. Lembra, o contexto continua o mesmo, uma discussão daqueles que creem versus aqueles que não creem, aqueles que desprezam a Cristo e aqueles que aceitam, e os que aceitam, curiosamente, estão na condição pior de visibilidade dos que viviam na época. Ao curar esse surdo gago, Jesus usa de um método curioso. Ele tira esse sujeito do meio da multidão, o afasta para um lugar mais isolado. Toca nos seus ouvidos e língua, cospe na sua mão e toca na língua. Algo que para nós soaria como esquisito, como nojento, como estranho. Mas há algo por trás disso, que é a percepção das pessoas da época de que haviam elementos curativos na saliva. E Jesus usa de contextos da época, usa de situações conhecidas da época para executar esse milagre. Mas não é esse o ponto em questão. O ponto em questão é se você presta atenção na fala de Jesus durante o processo do milagre. E há algo específico nessa fala, que é Jesus ergue os olhos ao céu, suspira e então diz, Efatá, que quer dizer, abre-te. E então o sujeito foi curado. Seus ouvidos se abriram, sua língua se solta e ele passa a falar e ouvir adequadamente. O ponto central disso não é a cura do surdo nem gago. O ponto central é o suspiro de Jesus. E aí na lição tem um texto. Você não vai encontrar isso em nenhum outro comentário, exceto neste texto, que é um texto do Desejo a Todas as Nações, página 320. Pois aconselho ler esse milagre por inteiro lá, mas aqui tem um texto na lição em destaque. Diz assim, ele suspirou ao pensar nos ouvidos que não se abriram e a verdade e nas línguas que se recusaram a reconhecê-lo como Redentor. Ou seja, o milagre feito com esse sujeito e a forma como o milagre é executado e o suspiro de Jesus demonstram algo que estava acontecendo rotineiramente naquele contexto, que é a rejeição do seu povo e a aceitação de outros. A falta de fé manifesta por uns e a necessidade de salvação desses que não tinham fé. E, por fim, o fato de que Jesus olha para tudo isso e diz, o suspiro é isso. Literalmente é um desabafo, na forma de um suspiro.
O desabafo de alguém que tem o respeito pelo livre-arbítrio, porque ele mesmo o instituiu, mas ao mesmo tempo a percepção de que a rejeição produzirá a perdição daquele povo. E como numa situação de desabafo, Jesus suspira, olhando para o surdo e entendendo que aquela surdez é semelhante àquela que ele vê nos outros. Mas o surdo pode ser curado, os outros não. O mudo pode voltar a falar, mas Jesus não pode colocar na boca das pessoas aquilo que elas não querem dizer. E, portanto, salvação implica livre-arbítrio. A história se segue e a gente vai para o capítulo 8. Como eu falei, o capítulo 8 começa com um grande milagre, que é um milagre de alimentar o povo com pão, mas não é do milagre que a gente vai falar nessa semana. O que nos interessa é a sequência, o que acontece depois do milagre, que é a conversa de Jesus com os discípulos. E o que ocorre ali é, a partir do verso 11 do capítulo 8, Jesus, e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando pediram-lhe um sinal do céu, e Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se lhe dará sinal algum, e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Por que é interessante observar isso? Porque depois de um milagre imenso, tem sujeitos pedindo a Jesus um sinal. Qual é a realidade aqui? A realidade é que eles não querem um sinal para poder crer. Eles querem um sinal que os privilegie como sendo os primeiros a terem recebido algo. Ou seja, o problema não era crer. Nunca foi. Eles sabiam quem Jesus era, entendiam quem Jesus era, só não queriam aceitar. O problema deles era o fato de que Jesus havia preterido esses líderes e buscado pessoas simples. Tinha deixado de lado toda a hierarquia presente naquele contexto de sua época e buscado pessoas na multidão para serem salvas. Ou seja, Jesus era uma concorrência e eles não queriam concorrência. Se de fato ele era o Messias, eles entendiam que ele deveria primeiro ter privilegiado a eles, elogiado a eles por terem feito tudo o que fizeram, por terem mantido o povo cumprindo as leis. Era disso que se tratava. E Jesus ignora tudo isso e diz: pedem um sinal para quê? Se eles já sabem quem eu sou. Depois que se retira e está sozinho com os discípulos, então aparece uma outra cena, que é a cena de Jesus tentar fazer com que os discípulos entendam o que está acontecendo. E Jesus vira para eles, dizendo: guardem-se do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles então começam a debater entre eles: deve estar falando isso porque a gente não trouxe pão. E olha que curioso, eles acabaram de ver um grande milagre. Se pão fosse o problema, Jesus produziria o pão ali. Jesus estava falando de outra coisa. Estava falando daquilo que de dentro contamina o homem, o fermento dos fariseus. E a história se fecha com aquilo que começou. A mesma discussão inicial, que contamina o homem, é o que sai de dentro dele, não aquilo que entra nele. É o que fecha essa discussão. Aquilo que poderia contaminar os discípulos é aquilo que de dentro deles poderia sair. Portanto, não sejam como eles. Não permitam fermentar dentro de vocês o mal e todos aqueles comportamentos que são apresentados entre os líderes da época e entre os políticos da época, no caso Herodes, o rei da região. Ou seja, o que Jesus está tentando dizer para eles é: sejam diferentes. Diferentes ao ponto de que as pessoas procurem vocês com soluções, como soluções aos problemas, e não procurem vocês simplesmente por reverências ou se distanciem de vocês por acharem que vocês são santos e perfeitos a ponto de eles não poderem ter contato com vocês. É disso que Jesus falava e é isso que implica a lição dessa semana. Ou seja, toda a discussão dessa semana tem a ver com de que maneira olhamos para os outros, como os tratamos e como passamos a essas pessoas aquilo que é a mensagem de salvação. Somos melhores do que eles, nos vemos como mais perfeitos, como melhores, como mais competentes, ou nos vemos como realmente somos, como pecadores, imperfeitos, carentes da mesma graça que transmitimos. Jesus não precisava disso, porque ele era perfeito, mas ainda assim se colocava como alguém acessível para que os outros o buscassem, e por isso o buscavam. E é isso que ele está tentando ensinar aos discípulos, não só eles, mas também aos líderes da época, que se distanciaram tanto do povo, que o povo já não só não tinha acesso, como não entendia que esses líderes pudessem trazer algo de útil para eles, e por isso se mantinham a certa distância, tentando imitá-los, tentando acompanhar suas tradições, mesmo sendo impossível fazê-lo. Fechando a lição dessa semana, lá no finzinho da lição tem um pensamento do desejado, página 324 e 325, que fecha bem a discussão. A religião de Cristo é a própria sinceridade.
Zelo pela glória de Deus, essa é a motivação implantada pelo Espírito Santo e unicamente a eficaz operação do Espírito Santo pode implantar esse motivo. Somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de sua atuação. Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e o fingimento, quando nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos então saber que é verdadeira. Esse é o comportamento esperado daqueles que se dizem cristãos, essa é a expectativa de desenvolvimento para o estudo da lição dessa semana. Espero que a lição seja útil para vocês e para mim, que a revisão de todos esses textos nos permita, em primeiro lugar, entendê-los na forma como de fato estão escritos, segundo, praticá-los como é a expectativa de Cristo e que a partir disso pessoas possam entender o que significa de fato o amor manifesto a partir daqueles que se dizem filhos e filhas de Cristo. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana. Vamos orar? Querido Pai, está no céu, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos porque, apesar das circunstâncias, temos a certeza de que podemos confiar em Ti, no Teu amor, na Tua bondade e, principalmente, a certeza que temos de que o que Cristo fez por nós é, de fato, o máximo que se poderia fazer por um pecador na manutenção do livre-arbítrio e da escolha que temos de poder voltar àquilo que foi o lar perdido. Abençoa-nos durante essa semana e ilumina nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.